João capítulo 6, vamos ler a palavra de Deus, os 14 primeiros versículos, que diz assim: Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, olha esse diálogo que interessante. Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. 200 denários são 200 dias de trabalho daquela época. E ele está dizendo que 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço de pão. Versículo 8. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com 12 pães dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida este é o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. E você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. O tema da mensagem vai ser colocado aqui: a matemática da multiplicação. Será que a gente conhece a matemática de Deus para multiplicações em nossa vida? Esse texto fala sobre isso. Amados, há milagres de Jesus que impressionam. Eu te encorajo, talvez você nunca fez esse exercício, mas a ler os evangelhos de Jesus, e você vai verificar tantos e tantos milagres que nos impressionam. Existem outros milagres que Jesus realizou que nos emocionam, mas não foram todos os milagres de Jesus registrados pelos 4 evangelistas. O único milagre que Jesus operou e que foi registrado pelos 4 evangelistas, além da ressurreição, é claro, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, retratam a ressurreição de Jesus, mas além da ressurreição de Jesus, que é o maior feito do cristianismo, base da nossa fé, o nosso Deus está vivo, ressuscitou. Este milagre da multiplicação dos pães foi registrado pelos 4 evangelistas. Mateus registrou, Marcos registrou, Lucas registrou e João também registrou. E eu entendo que o registro feito pelos 4 evangelistas nos indicam que
o Espírito Santo quis que ninguém ignorasse este milagre. Cada evangelista escreveu ou registrou o Evangelho de Jesus para um determinado povo, e o fato dos 4 terem registrado mostra a nós que este milagre não pode ser ignorado, porque trata-se de uma matemática do reino, trata-se da lógica da nossa fé, e trata-se também de uma verdade eterna para nós. Que verdade é esta, pastor Héctor? Tudo o que Deus toca se multiplica. Eu vou repetir: da verdade eterna contida nesta palavra e neste milagre de Jesus. E se eu fosse você, eu levantava a mão para receber. Tudo o que Deus toca se multiplica. Quando Deus está no centro, a escassez perde a última palavra. Aleluia. Quando Deus toca, a multiplicação. Quando a gente volta para o texto, quando a gente vai para o texto, nós passamos a entender o que está acontecendo aqui. É próxima a festa da Páscoa. A região está cheia de pessoas e Jesus está cercado de uma grande multidão. No versículo 10, se você observar aí na sua Bíblia aberta, você vai ver que João registra que havia ali cerca de 5.000 homens. Mas se você for também lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 21, Mateus acrescenta uma informação. Havia cerca de 5.000 homens. Ele corrobora o relato de João, mas ele vai acrescentar dizendo, além de mulheres e crianças. Então, João registra aqui que a multidão era formada por 5.000 homens, e Mateus acrescenta 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Alguns estudiosos estimam que a quantidade de pessoas neste dia, a quantidade de pessoas que presenciaram este milagre, a quantidade de pessoas que comeram do pão multiplicado até se saciar, era de aproximadamente 15.000 pessoas. Não era uma pequena reunião, era uma multidão impossível de ser administrada humanamente. O que Jesus fazia neste dia? Jesus ensinava, Jesus curava as multidões, Jesus acolhia as pessoas. E é interessante, João ele não registra, mas os outros evangelistas registram que o dia estava avançado, e com o avanço das horas, a multidão estava com fome, e os discípulos começaram a ficar preocupados. Qual era a preocupação dos discípulos? Não há comida suficiente para todo mundo. A hora é avançada, e se Jesus não despedir esta multidão com brevidade, eles não encontrarão lugares abertos para comprar pão, vão ficar com fome. Deixa eu te falar uma coisa, amados, qual que é a verdade que nós aprendemos com essa preocupação dos discípulos? Sempre que a necessidade cresce, a nossa fé é testada. A sua fé não é testada quando não há necessidade. A sua fé não é possível ser testada quando tudo vai bem. Agora, quando cresce a necessidade, é aí que a nossa fé é testada. E quando a gente entende esta verdade bíblica, quando a gente entende esta verdade de Deus, nós passamos a glorificar a Deus quando a necessidade chega. Nós passamos a confiar em Deus quando a necessidade chega. Ora, se a nossa fé é testada quando a necessidade vem, glória a Deus quando ela aparece. É uma forma lógica, amados, de entender a Deus.
e desta matemática de Deus, porque um pouco com Deus é muito. Talvez a sua necessidade hoje é porque alguma escassez chegou em alguma área da sua vida. Você está sentindo falta de algo. É neste momento que Deus está testando a sua fé. Aleluia. Quantos querem ter a fé testada? Alguém fala: misericórdia, pastor, deixa eu quieto aqui. Aleluia. Deixa a tua fé ser testada, amados. A nossa declaração de fé é discípulos de Jesus. Multiplicar discípulos de Jesus. E discípulo de Jesus, amado, amada, meu querido e minha querida, são aqueles que têm a fé testada e continuam prosseguindo. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida. Se a sua fé está sendo testada em alguma área e você está aqui hoje de manhã, aleluia. Tem muita gente que desiste no meio do caminho. Tem muita gente que vira as costas dizendo: não está dando certo, porque a gente vê o aqui e agora. Mas glória a Deus que hoje de manhã existem pessoas que estão tendo a sua fé testada e estão aqui. Aleluia. Você é bem-aventurado, você é bem-aventurada por continuar. E o versículo 5 do texto que nós lemos começa, que aqui é o coração da mensagem, amados. Há uma pergunta de Jesus. Vê aí na sua Bíblia. Jesus levanta os olhos, vê a grande multidão que se aproximava, e Jesus se dirige a Filipe. Jesus se dirige a Filipe com uma pergunta. Que pergunta é esta? Onde compraremos pão para esse povo comer? Imagine Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que era, que é e que há de vir, o dono do ouro e da prata, o Deus que tudo pode, Jesus ressuscitado dos mortos, aquele que tem todo o poder, e a gente deposita toda a nossa confiança nele. Imagina esse Deus olhando para você hoje, te fazendo olhar para a sua dificuldade. Ele olha a multidão e percebe que os discípulos estão, como diz lá na terrinha, eu sou filho de baiano, os discípulos estão aperreados. E aí ele percebe esse movimento de ansiedade, de temor, de medo, de pressa. E aí ele vira para Filipe e diz: onde compraremos pão? Imagina Deus olhando para você e te perguntando: como você vai resolver esse problema? Mas Senhor, eu estou orando para que o Senhor resolva. E aí Deus olha para você, olha para a sua escassez, olha para o seu problema e diz: como você resolve isso? Imagina Deus fazendo isso. Eu vou pausar aqui alguns segundos para você pensar. Imagina o Todo-Poderoso olhando para você dizendo: resolve isso agora. Como você vai fazer? Aleluia. É isso que está acontecendo aqui. Jesus olha para Filipe. Talvez Filipe, conjecturo eu, era o que demonstrava maior ansiedade, maior inquietação. Filipe, vem aqui, você está inquieto? Onde compraremos pão para essa multidão? Mas é interessante, amados, que no relato de João faz questão de acrescentar no versículo 6 uma informação. Que informação é essa? Leia aí na sua Bíblia. Fez esta pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Que coisa maravilhosa! Jesus faz a pergunta para Filipe, mas ele já sabe o que vai fazer. Aleluia. Isso é maravilhoso, amado. Sabe por quê? Porque a gente entende que Deus não perdeu o controle. Jesus não perdeu o controle. Os discípulos estavam preocupados e Jesus faz a pergunta para pô-lo à prova. O que eu disse no início da mensagem? É diante das necessidades que a nossa
fé é testada. E tem muitas situações da nossa vida que acontecem ou estão acontecendo. Talvez você esteja passando por um momento difícil da sua vida e você não sabe o que vai fazer. A sua fé, é neste momento que a sua fé é testada, mas uma certeza nós temos: Jesus já sabe o que vai fazer. Ele não perdeu o controle da sua vida. Jesus faz perguntas, não é porque ele não sabe o que vai fazer, ele faz pergunta, ele pergunta para Filipe para revelar o que está dentro de Filipe. Isso é maravilhoso. Não é para Filipe: olha, eu não sei o que eu vou fazer, como vamos comprar pão? João faz questão de registrar no versículo 6 que Jesus já sabia. Agora, se Jesus já sabia, por que perguntar? Para revelar o que está dentro de Filipe. A grande realidade, meu querido e minha querida, é que o céu não entra em pânico, mas muitas vezes Deus nos coloca à prova para descobrir algo, ou melhor, para que nós venhamos descobrir quem nós somos. Aleluia. A aprovação serve para isso, para a gente descobrir quem nós somos. É no momento da prova, é no momento da tentação. Tem alguém aqui hoje, talvez pedindo paciência: Senhor, eu preciso de mais paciência. Deus vai mandar um monte de coisa para te testar. Você está pedindo paciência? É só quando as adversidades vêm que Deus vai te testar em relação à paciência. Aleluia. Faz sentido, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus quer revelar a você quem você é no momento da prova, e quando Deus faz perguntas. E Filipe responde. O que Filipe faz? Ele mede, ele calcula, ele limita. Ele vê essa grande multidão de 15 mil. Ele vê a hora avançada. Ele observa, relembra os comércios ali à volta, e ele diz: nem 200 denários, Senhor, serão suficientes para alimentar toda essa multidão. E não é nem alimentar, Jesus, é dar um pedaço de pão para essa multidão. Não tem dinheiro, Senhor. Que pergunta é essa? Sabe qual é o problema aqui de Filipe? É que ele não inclui Jesus na equação. Eu vou repetir para você entender. Sabe qual é o problema dessa resposta de Filipe? É porque ele utiliza a lógica humana. A resposta de Filipe à pergunta de Jesus é carnal. E é carnal porque não inclui Jesus. Aleluia. Mas tem um outro discípulo que aparece aqui no versículo 8. Vê aí na sua Bíblia para ver se eu estou falando certo aqui. A Bíblia vai dizer: outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui tem um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Observe a mudança de abordagem. Um diz: é impossível, e não coloca Jesus na equação, na resposta. O outro, André, o que ele faz? Ele vê o mesmo problema. Talvez ele esteja com a mesma preocupação, mas ele fala: Senhor, tem um pouquinho aqui, 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para todos? Mas ele entrega nas mãos de Jesus isso. Aleluia. Essa é a grande diferença. André inclui Jesus na equação. Jesus continua impossível. O que são 5 pães de cevada e 2 peixinhos para 15 mil? Mas está aqui, Jesus, está nas tuas mãos. E isso faz toda a diferença, amados. Aleluia. E a gente tem que aprender com esta palavra. Sabe por quê? Porque eu vejo 2 perfis de pessoas aqui nesse texto. Filipe, quem é Filipe? Filipe é o discípulo da problemática. André é o discípulo da solucionática.
Um só vê problema, o outro vê solução, aleluia. E nós precisamos entender isto. Nós continuaremos só vendo o problema enquanto insistirmos de não colocar Jesus na nossa vida, aleluia. Mas quando nós colocamos Jesus diante das situações, o problema vira solução. Glória ao Senhor, aleluia. Quem olha somente para os números, quem olha somente para as circunstâncias, sempre chega na conclusão errada. A mente carnal sempre transforma desafios em impossibilidades, mas quando a fé entra, o milagre acontece. Glória a Deus. Quando a fé se movimenta, o milagre acontece. Então a gente começa a entender por que ser testado na nossa fé, por que ganhar musculatura espiritual para crer, para acreditar, porque quando nós nos movemos em fé, o milagre acontece, meu querido. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Jesus que operava milagres no passado, Ele opera milagres hoje. Quem crê, levanta a mão e diga: eu creio. Aleluia. André também vê dificuldade, mas ele fez algo diferente, pôs Jesus no raciocínio, e é aqui que nasce a fé na prática. Fé na prática, amados, não é uma fé subjetiva, abstrata. A fé na prática é incluir Jesus nos nossos contextos de vida, é entender que mesmo se aquilo que nós estamos buscando é impossível diante dos nossos olhos, quando nós colocamos a fé em Jesus, e Jesus dentro do problema, o milagre acontece. André, ele também vê limitação, mas ele leva o pouco que tinha até Jesus. O que nós aprendemos com isso para ir adiante? Aleluia. Coloque Jesus, pare de olhar para o problema, pare de enxergar só o problema, comece a enxergar o milagre. Aleluia. O mesmo Jesus que multiplicou pães e peixes não é o mesmo que pode realizar um milagre na sua vida? A fé não nega a dificuldade, mas a fé apresenta a dificuldade a Jesus. Você pode dizer um amém? Amém. Aleluia. Vamos adiante no texto, versículo 9. Olha o que diz aí na sua Bíblia, o versículo 9. Versículo 8, André, ele toma a palavra e ele apresenta aqui. Está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? E eu gosto da figura deste rapaz sendo apresentada no texto. E eu busquei estudar quem era esse rapaz. Será que era um rapaz aleatório? Será que era um menino que a mãe fez uma lancheira com 5 pães e 2 peixes? Haja estômago para comer tudo isso, uma pessoa só. E eu me deparei com uma realidade, que é uma realidade de que alguns estudiosos dizem que haviam pessoas que acompanhavam o ministério de Jesus e levava alimento, servia Jesus nos bastidores. Em vários contextos bíblicos, nós iremos ver com pessoas, até então anônimas, mas que serviam o ministério de Jesus. A Bíblia diz que muitas mulheres serviam o ministério de Jesus com os seus bens. Mulheres que foram curadas, mulheres que foram libertas por Jesus, agora servem Jesus com os seus bens. Mas independente de que se isso fosse uma função desse rapaz ou não, a grande realidade é que com aquilo que ele tinha, ele serviu a Jesus. Ele poderia pegar para ele, mas ele serve a Jesus. Esse menino não é um pregador, este menino não é um discípulo, não é um dos 12, esse menino não era conhecido de ninguém, mas ele estava disponível.
E sabe o que eu aprendo com isso? Sabe o que nós aprendemos com isso? Que o reino de Deus não é sobre posição, é sobre disposição, disponibilidade. Aleluia, eu vou repetir. O reino de Deus não é sobre posição, é sobre disponibilidade, é estar disponível. E isso é maravilhoso, amados, porque eu entendo que para realizar um milagre, Deus não procura o estrelato, aquele que tem estrelas no peito. Deus procura disponibilidade. Deus não procura eloquência. Deus não procura profundidade teológica. Deus não procura a voz mais bonita, o melhor instrumentista. Deus não procura os diplomas na sua parede, o anel no dedo. Deus não está interessado na sua conta bancária, se tem muito, se tem pouco, ou se está negativa. Deus procura disponibilidades. Pequenas mãos disponíveis liberam grandes milagres. Glória a Deus. Aleluia! É maravilhoso. Essa matemática do reino é maravilhosa, amados. Sabe por quê? Porque ela inclui a todos que estão disponíveis. E talvez você se sinta como um pequeno no meio de uma grande multidão. Talvez você sinta que não pode contribuir muito. Mãos pequenas disponíveis liberam grandes milagres. Levante a sua mão que eu quero profetizar sobre a sua vida. Em nome de Jesus, através de você, grandes milagres serão liberados na vida de muita gente. Você é um instrumento, é um canal que Deus levantou para esse tempo, para que Ele venha operar milagres. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai restaurar pessoas através de você. Através de uma simples palavra liberada da sua boca, Deus vai resgatar pessoas. Deus vai levantar famílias. Deus vai fazer milagres acontecerem. Aleluia, através de você. Onde estão os seus 5 pequenos pães de cevada e 2 peixinhos? Aleluia. Apresente ao Senhor. Apresente ao Senhor, aleluia. Não importa o que você faz, importa quem você é em Deus, a sua identidade em Deus. Deus quer fazer milagres lá no seu bairro, aonde você trabalha. Deus quer te levantar. Apresente a Ele os seus 5 pães de cevada e os seus 2 peixinhos, amém? Vocês continuam me ouvindo? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos seguir adiante nessa mensagem expositiva. Versículo 11. O que diz aí na sua Bíblia o versículo 11? Na minha diz assim: Jesus, ele manda sentar, no versículo 10, a multidão. E no versículo 11 ele vai dizer: então Jesus tomou os pães. O que ele faz? Deu graças. Que coisa maravilhosa é isso. E os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quantos queriam, e o fez o mesmo com os peixes. Aleluia. E talvez aqui esteja a chave mais profunda desse texto, na minha análise. Jesus pega 5 pães de cevada, os outros evangelistas vão dizer 5 pequenos pães de cevada, 2 peixes, e ele tem diante dele o que? Uma multidão faminta. O que Jesus faz? Agradece. Humanamente dizendo, amados, isso não faz sentido. Você está diante de uma impossibilidade. O recurso é muito menor para atender o problema. O recurso na mão de Jesus é muito, infinitamente pequeno para atender a grande multidão. Não faz sentido, mas Jesus agradece. E qual é a chave que nós aprendemos aqui? A gratidão precede
a multiplicação. Aleluia. Eu vou repetir. Quando nós agradecemos, vou falar baixinho para você dobrar a sua atenção. Quando nós agradecemos, a multiplicação vem. Glória a Deus. Quando a gente é grato no pouco, no muito o Senhor nos coloca. Mesmo diante do problema, quando a gente decide não murmurar, não reclamar, não ser o discípulo da problemática, o milagre acontece. É esta lição preciosa que Jesus está nos ensinando, meus queridos. Ele, antes de fazer qualquer coisa, ele agradece pelo pouco que tem. Quem murmura pelo pouco que perde, perde o milagre do muito. A pastora Najara trouxe um testemunho maravilhoso aqui, teve um problema e tal, e estava em paz. Aleluia. Será que você está tendo paz diante das dificuldades que têm se apresentado na sua vida? Deixa eu te dizer uma coisa, o milagre começa quando a reclamação termina. Tem muito milagre que não foi liberado, porque existe muita reclamação. Então mude essa lógica hoje. Levante a sua mão, aleluia, eu gosto disso, amados. Porque quando você levanta a mão, você está entendendo. Levante a sua mão, aleluia, e diga em alta voz, para o inferno ouvir, para Deus ouvir: a partir de hoje, eu paro de reclamar. E eu creio que por causa disto, o milagre virá. Aleluia, você está profetizando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus não multiplica murmuração, Deus multiplica gratidão. Aleluia. Nos últimos cultos a gente louvou: eu sou grato por tudo que tenho. Nós temos que ser gratos, amados. Deus te deu um novo dia hoje, um novo tempo, uma nova oportunidade para agradecer. Amém? Então faça como Jesus. Discípulo é aquele que segue o exemplo do mestre. Jesus, tendo pouco, ele agradece e reparte para os que estavam assentados. Fez isso com os peixes. Olha o versículo 12. Nós temos algo precioso aqui, amém? Já estou terminando, amados, já estamos no final. Olha o que diz o versículo 12 aqui. Depois que todos receberam suficiente para comer, disse aos seus discípulos, uma pausa aqui, 15.000, 5 pães e 2 peixinhos. Eu não sei como o milagre aconteceu, mas num dado momento aquele pão estava sendo repartido e não parava. Alguém comeu um pedaço, comeu 2, comeu 3, se saciou. O outro comeu um pouco mais, se saciou. Alguém se saciou mais rápido, comeu um pedaço de peixe. Eu não sei como esse milagre aconteceu, mas a grande realidade do texto, e por isso que ele é estrondoso, amados, é que esta grande multidão foi saciada. Aleluia. Deixa eu falar mais uma vez sobre a sua vida. Deus vai saciar todos os seus anseios em nome de Jesus. Se prepare para viver uma vida de saciedade na presença do Senhor. Aleluia, não haverá falta em nome de Jesus para a sua vida. Não haverá lacunas dentro da sua alma. Não. Aleluia, o seu choro será transformado em riso para a glória de Deus. Deus está multiplicando aquilo que você precisa. O tempo da escassez, eu quero dizer isto com voz profética sobre a sua vida. O tempo da escassez está chegando ao fim, porque Jesus entrou na história. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. E o texto vai dizer, olha a ordem de Jesus: ajunte os pedaços que sobraram. E olha a sentença que ele dá:
que nada seja desperdiçado. Jesus está dizendo: recolham, que nada se perca. E há um simbolismo espiritual aqui, e nós precisamos aprender isto hoje ainda. Olha quantas lições, amados. Há um simbolismo espiritual. O pão simboliza o Cristo, o pão simboliza a palavra, o Evangelho, a provisão divina. E a chave que a gente recebe com esta ordem de Jesus, que nada seja desperdiçado, é que nada que vem de Cristo seja desperdiçado. Aleluia, eu vou repetir: que nada que venha de Cristo sobre a sua vida seja desperdiçado. Quanta gente tem desperdiçado seus dons e talentos, a sua vida, a sua energia, a sua saúde, os seus recursos, com coisas que não fazem sentido. Quantas pessoas têm desperdiçado a vida? Eu vou repetir: reclamando, murmurando, deixando de ir aos pés de Jesus. Quantas pessoas têm desperdiçado o Evangelho de Jesus, saindo daqui, não se lembrando daquilo que ouviu, não aplicando os ensinamentos bíblicos para a vida. A palavra de Deus vai dizer que essa pessoa é como uma pessoa tola, que constrói a sua casa sobre a areia. Quem são aqueles que constroem a sua casa sobre a areia? São aqueles que ouvem a palavra, mas não as praticam. Quando vem a adversidade, a chuva, o terremoto, o vento, a casa cai. Mas o sábio, o prudente, aquele que ouve a palavra e não desperdiça nada. Glória a Jesus. Aleluia. Ele aplica a palavra para a sua vida e ele passa a ser próspero em todas as áreas, amados. Deus te chamou para a prosperidade, e isto aqui não é teologia da prosperidade, onde se foca no valor financeiro, nos bens, não. Deus quer te prosperar em todas as áreas da sua vida. Isso inclui a sua saúde física, isso inclui a sua saúde emocional, isso inclui a sua saúde familiar, profissional, financeira, isso inclui o todo. Deus quer te fazer próspero, Deus quer multiplicar na sua vida, mas não desperdice aquilo que Deus está derramando sobre você. Em nome de Jesus, amados, não desperdice o que Deus está derramando sobre você com prazeres passageiros, prazeres que são carnais, prazeres que nos distanciam do Senhor. Não desperdice. Que nada seja desperdiçado, nada que vem de Jesus sobre a sua vida seja desperdiçado. O Evangelho não é comum, ele é precioso demais para ser ignorado. Aleluia. Quem não valoriza o que Deus entrega perde a próxima multiplicação. Que você não desperdice nada em nome de Jesus. Fique de pé. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. O texto vai dizer, versículo 13: então eles os ajuntaram e encheram quanto? 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevadas. Quantos cestos foram cheios? 12. Calma aí, que matemática é essa? Laércio, me explica. 5 pequenos pães, 2 pães de cevada, 15 mil, que são alimentados e saciados, e sobra 12 cestos de pães cheios. Quem é aqui que pode limitar o poder de Deus? Diante de um milagre como esse, como nós podemos limitar o poder de Deus? O que é o seu problema para o problema que Jesus encarou aqui? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te falar uma verdade bíblica e uma verdade espiritual, uma lei espiritual. Tudo que o homem faz diminui. Tudo que o homem faz diminui. Agora tudo que Deus faz se multiplica. Os
Recursos na mão do homem acabam, mas nas mãos de Deus transbordam. Eu acho que você não entendeu. Quando os recursos estão nas nossas mãos, eles acabam, mas quando você coloca nas mãos de Deus, há um transbordar. Aleluia! Quando Deus entra no processo, o final é sempre maior do que o começo. Isso eu falo com voz profética. Deus está entrando nos processos da tua vida e o resultado será melhor e maior do que o começo. Não importa como as coisas começaram na sua vida, o importante é como vão terminar. E Deus tem bênção para você, amados. Aleluia! Eu analisei esse texto para a gente finalizar e fazer a oração. Também com base na numerologia bíblica. Isso é uma matéria da teologia. Os números na Bíblia têm os seus significados. O número 7, por exemplo, é o número da perfeição, da totalidade de Deus. Jesus, foi colocado nas mãos de Jesus 5 pães e 2 peixinhos. O que parecia ser muito pequeno nas mãos de Jesus era algo perfeito. Aleluia! O que parecia representar a escassez na mão de Jesus era a totalidade e o suficiente para que o milagre viesse a acontecer. Aleluia! O número 12 fala sobre o governo de Deus. Todas as vezes que a Bíblia aparece no número 12, por exemplo, as 12 tribos de Israel, está falando sobre o governo de Deus. Então nós temos aqui 2 números representados nessa passagem bíblica: a perfeição de Deus, o número 7, e o governo de Deus, o número 12. O que nós aprendemos sobre isso? Quando estamos sobre o governo de Deus, experimentamos a sua perfeição. Eu vou repetir para você entender. Quando estamos sob o governo de Deus, nós experimentamos da sua perfeição. Glória a Deus. Talvez existam pessoas que adentraram por essas portas hoje e que estão relutando para estar debaixo do governo de Deus. Senhor, até aqui o Senhor governa, mas daqui para cá é comigo. Senhor, até aqui o Senhor vai comigo, mas aqui eu vou fazer a minha própria vontade. E talvez isso esteja impedindo de você viver a perfeição de Deus, aquilo que Deus tem para você. Eu costumo dizer aqui neste altar que Deus já preparou o nosso futuro, já está lá. Deus já tem um caminho traçado para você e Ele já te espera lá. Mas o quanto você está resistente a este governo de Deus, aleluia. Eu quero te convidar, meu querido e minha querida, a se submeter ao governo de Deus e passe a viver debaixo da provisão perfeita. Onde Deus governa, nada falta. Aleluia, onde Deus governa, nada falta. Eu te convido a fechar os seus olhos nesta noite, nesta manhã gloriosa, nesta manhã de bênção. Hoje o Espírito Santo está nos chamando, não para explicar o milagre, mas para entrar no milagre. E a pergunta deste Espírito Santo é: e agora, o que você vai fazer frente a esta palavra? Você vai dar um passo em direção a Jesus e vai incluí-lo na sua vida? Ou você vai continuar vivendo da mesma forma? Você pode, como Filipe, calcular os prós e contras de se entregar inteiramente a Jesus, mas eu te encorajo a fazer como André, que entregou o pouco que tinha. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido e minha querida: existe um nível mais profundo para você. Talvez seja o nível do rapaz que está no anonimato, o nível da entrega total. Então agora, nesta oração, aí no seu lugar, enquanto nós louvamos aqui, entregue tudo, não parta, não entregue a sua adoração, a sua oração pela metade, entregue tudo ao Senhor hoje, agora. Você pode ir ao encontro das suas dificuldades e diga: eu entrego isso nas tuas mãos, Senhor. Eu
Eu tenho tentado resolver, mas eu falhei. Tenha coragem de dizer que falhou em algumas áreas da vida. Entregue, diga: agora está nas tuas mãos. Está aqui, Senhor, os meus 5 pães, os meus 2 pequenos peixes. É pequeno para o tamanho do problema que eu estou enfrentando, mas eu entrego nas tuas mãos. E sou grato por isso, Senhor. E sou grato por isso. Aleluia. Ore ao Senhor aí no seu lugar. Senhor, em nome de Jesus. Receba a oração do teu filho. Receba a oração da tua filha, Senhor. Receba, ó Deus, em nome de Jesus. Contempla este cesto, 5 pães, 2 peixes que está sendo agora entregue a ti. Contempla, Senhor, a multidão talvez dos problemas, das adversidades.